O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquele dia. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Daniel Marcos Ramos, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Uma em Piedade. Estamos na primeira sexta-feira do mês de abril? É isso mesmo, não é? Obrigado por me ajudarem a me situar no tempo. É porque eu realmente não estava me lembrando. Também estamos na primeira semana, também desse mesmo mês, e durante a 8ª da Páscoa. O grande domingo que se estende ao longo de mais 7 dias. E neste dia, temos a oportunidade de nos debruçar sobre o capítulo 21, versículos 1 a 14 do Evangelho de João. Uma cena muito bonita e rica em detalhes, como é próprio do evangelista João. João, por ser um homem de um desejo profundo que as pessoas continuem a acreditar em Jesus e mantenham-se fiéis acreditando em Jesus, ele usa de muitos detalhes próprios de quem tem intimidade. Para ficar mais claro, na intimidade, quando nós estabelecemos intimidade,
Não é preciso falar muita coisa. Um olhar já diz muito. Um gesto já comunica o suficiente. É muito interessante, e aqui permitam-me uma cena que eu vi logo durante o início da celebração, o pai chegando com o filho, e poucas pessoas percebem isso, mas ele só fez esse sinal assim para o filho, com a mão, não foi? E o filho veio com calma, mas ele deu o sinal e o filho entendeu. Não precisou falar nada. É raro hoje, porque ultimamente a gente fala, até com os adultos, a gente fala, orienta, explica, faz, demonstra e não entendem. Eu não sei se vocês têm esse problema com alguém, mas eu tenho com muitos. A intimidade gera uma comunicação profunda. E é por isso que os detalhes de João são tão importantes. E temos a imagem tão bonita da terceira aparição de Jesus, onde ao longo dessa aparição uma coisa é evidente. Em todas as aparições de Jesus no Evangelho de João, após a ressurreição, essa frase está presente: é o Senhor. É aquele, nós estamos diante daquele que nós começamos a seguir e que foi dito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o Senhor, e essa frase sai da boca do discípulo amado. E ela sai comunicando aos outros discípulos que estavam numa barca e tiveram uma noite muito infeliz de pescaria. Posteriormente, o Senhor, que aparece a eles, diz: tem alguma coisa para comer? Esse detalhe é muito bonito porque significa dizer que nosso Senhor Jesus Cristo se alimentou daquilo que nós nos alimentamos. Enquanto aquele que caminha no meio de nós, ele comeu do que nós comemos. E comer é muito mais do que simplesmente se alimentar e matar a fome. Comer tem uma profundidade tamanha que quando nós nos sentamos à mesa, e um dos lugares que particularmente me permitam, eu me refaço, quando eu me sento à mesa para uma boa conversa, nem precisa ter coisa para comer assim, mas sentar uma boa conversa, porque se alimentar da presença de pessoas significativas é muito bom. Isso me refaz demais. Mais do que ficar o dia inteiro à toa. Tem gente que precisa disso, eu detesto. Enfim, e daí? Ele come da vida e da história que todos nós vivemos com ele. Como aqueles que acompanham os convalescentes, aqueles que se compadecem dos que ficam doentes, comem e se alimentam da vida permeada nas várias circunstâncias de todos nós, sejam alegres ou tristes. Tendes alguma coisa para comer? Saiam, lancem a rede em outro lugar. Eles vão, lançam a rede e pegam boa quantidade de peixes. E daí então vem a expressão, é o Senhor. E quando essa expressão sai da boca do discípulo, Pedro, aquele Pedro que até pouco tempo, se nós olharmos no Evangelho de João, ou ainda se nos lembrarmos na última sexta-feira, também no domingo de Ramos, foi aquele que negou Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. É um detalhe muito importante, porque significa que a pessoa estava prestando atenção no que acontecia com nosso Senhor Jesus Cristo, coisa que geralmente nós não prestamos atenção nem mesmo no que acontece naquele que divide a cama conosco. Não é? Um detalhe importante. Daí então, esse Pedro, que nega Jesus, ele veste suas roupas. O detalhe aqui não é só para dizer que Pedro estava pescando nu. É muito mais do que isso.
Porque Pedro agora precisa vestir uma veste que é a mesma que eu tenho e que você tem. E resta saber se ela está jogada do lado do barco ou guardada em nosso armário para usarmos quando nos for apetecível. É a veste de sermos discípulos dele. É a veste de sermos discípulos de Deus. Mais do que a veste de discípulos, a veste de filhos, aquela que nós recebemos no dia do nosso batismo. Essa veste, que conforme a circunstância nós tiramos. Quando a vida nos aperta, nós nos esquecemos dela. E somos como Pedro capazes de dizer, não o conheço. Quando nos é favorável. Porque isso só acontece quando nos é favorável. E quando nos é favorável, nós corremos o risco de dizer, meu Senhor e meu Deus, tem como o Senhor resolver aquele probleminha para mim? É claro que nenhum de nós que estamos aqui nunca fizemos isso. Não é verdade? Eu tenho certeza, nunca. Nem pensamos. Pedro veste novamente a roupa de quem escuta a Jesus Cristo. Ser discípulo de Cristo significa escutá-lo. Aonde? Nas Escrituras. Escutá-lo na palavra, que é as Escrituras e a tradição da igreja. Como assim a tradição da igreja? Simples. Por que nós aprendemos a rezar de manhã, no meio-dia, de tarde e no fim da noite? Sabe de onde vem isso? Da mesma metodologia, do mesmo ritmo de oração que Jesus tinha. E antes de Jesus, todos os outros homens e mulheres de Israel. Isso é tradição. Não é aquela coisa que a gente tem até ridícula de falar assim, essa vela tem que ficar no lado esquerdo do altar, porque e exatamente a 3 centímetros da borda da mesa, porque se for 4 já está errada. Isso é besteira. Tradição aqui é muito mais. É aquilo que faz com que a gente entenda toda a riqueza do que o Senhor, nosso Deus, na intimidade nos diz. E é por isso que eu volto àquela imagem tão simples. É por isso que o detalhe de João é singular. Todos os detalhes de João são singulares, porque ele fala para pessoas que entendem todos os sinais e delicadezas que estão no Evangelho, para não correr o risco de falar o que apetece ou o que agrada. O Senhor nosso Deus, em sua imensa bondade, continua a caminhar conosco. Mas por que nem sempre todos nós o escutamos? Porque nós despimos nossas vestes de filhos de Deus. Nós despimos as nossas vestes de discípulos. Deixamos de escutá-lo. Prova disso, e eu estou batendo ao longo dessa semana, é que nas nossas liturgias nós nem damos atenção à palavra que é proclamada no início da celebração. Queremos comungar o Cristo no altar, mas não o Cristo que instrui. E é exatamente esse o problema. Os discípulos não reconheceram Jesus ao longo de todos os momentos de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas. Não reconheceram Jesus enquanto não o escutaram. E hoje ninguém reconhecerá Jesus enquanto não o escutar. Porque quem não o escuta não está com sua veste de discípulo. Quem não o escuta não está com sua veste de filho de Deus. O problema atual é, sim, falta de fé. Mas não é a falta de fé de falar, meu Senhor e meu Deus. É a falta de continuar escutando aquele que alimenta a nossa fé. Porque, como diz Paulo, a fé chega pelos ouvidos, pela profundidade com que se escuta. E aqui escutar é mais do que simplesmente com os ouvidos. Escutar é como esse gesto, que quem tem intimidade
percebe todos os sinais, sem ter que dizer muita coisa. Talvez seja isso que aconteça no tempo presente. Nós corremos o risco de não termos intimidade com aquele de quem tanto falamos.